Bom, galera, vamos começar nossos trabalhos. Spirit. Spirit. Só um minutinho. Opa, vamos lá, se liga aí. Preste atenção. No enquanto a gente começou a falar sobre regência, né? A gente viu, na verdade, os conceitos básicos de regência, né? A gente viu a relação de subordinação, né? Então, mostrei isso aqui para vocês. A gente discutiu isso na sexta-feira de manhã, tá certo? Como conceito básico de regência. Aqui, nessa parte do assistir aqui, eu mostrei para vocês como é que alguns verbos eles se comportam, né? Como é que vai se dar a regência de alguns verbos, depende do contexto, depende do sentido, depende de semanticamente o que ele quer transmitir. Se semanticamente ele for diferente de acordo com o contexto, então a regência vai mudar também, tá certo? E aqui eu mostrei para vocês um caso de um verbo que é comum no cotidiano, a gente achar que ele é verbo transitivo indireto, quando na verdade ele pode ser os dois, dependendo do contexto, tá bom? Então foi isso. Antes de começarmos a lidar com esses verbos, tem essa parte inicial aqui, ó, que ele vai falar justamente sobre os pronomes que possam funcionar como complemento, que são os pronomes oblíquos, né? A gente aprendeu isso no primeiro ano. Esses pronomes oblíquos, eles têm função de complemento, então, quando ele diz pronomes de regência, é quando alguns pronomes vão assumir essa postura. E aí eu chamo a atenção para isso, ó. Rapidamente. Ó, os pronomes objeto, que são, do caso oblíquo, Adam, né? Podem ser diretos ou indiretos, a gente já sabe disso, né? Pode ter esses dois tipos de complementos. Por diretos, entendemos aqueles que completam o sentido de verbos transitivos diretos, e por indiretos, o que completa o sentido de verbos transitivos indiretos. Ponto final. O fato de ser direto e indireto é que nos chama a atenção, que é a presença ou ausência da preposição. E o fato deles serem oblíquos átomos, eles são utilizados sem preposição. Eles são utilizados sem preposição, porém, eles podem indicar, na verdade, podem substituir um objeto indireto sem problema nenhum. Tá certo? Então, ó, os pronomes o, a, os e as são pronomes que têm a função específica de objeto direto, né? Então, aqui, ó. Opa, função de objeto direto, como a gente está vendo, ó. Conheci Pedro ontem, conheci-o ontem. Então, esse ó substitui Pedro, ó. Convidei os alunos para a festa, convidei-os ontem, assume postura de objeto direto. Quem convida, convida algo, convida alguém. Tá bom? Então, observe que os pronomes, naturalmente, eles assumem essa postura. A gente já até estudou isso. Tá bom? Observe que o objeto direto, ao ser substituído pelo pronome de terceira pessoa, vem representado por o, a, os e, as, por exemplo, na condição de pronome, tá bom? Os pronomes li e lis, eles têm por características serem objetos indiretos, né? Eles equivalem a ele, a ela, a você, a eles, a elas, a vocês, tá certo? Então, eles têm esse valor. Subentendido, vocês já veem, ó, que eles estão, ó, iniciado por a, em todos eles, que já representa aquela preposição que é típica do objeto indireto, né? De uma regência de um verbo que exija tal
tal preposição. Então, observem vocês que a preposição ela existe aí, mas ela existe só na ideia, porque o li não apresenta preposição. O lis não apresenta preposição, mas eles equivalem, ele tem um valor, esse lis tem um valor de a ele ou a ela, tá certo? E suas flexões, como está posto aí, tá bom? Dei a ele tudo que tinha, então dei-lhe, tá certo? Ó, entreguei a eles a questão, entreguei-lhes a questão, substituindo. Só para justificar aí, tá certo? Essas possibilidades. Temos aqui, ó, observe que o objeto indireto, ao ser substituído por pronome de terceira pessoa, vem representado por li ou por lis. Esses outros pronomes, ó, eles podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Quem vai determinar aí é o verbo. Tá certo? Ó, viu-me durante a apresentação. Quem vê, vê algo ou alguém. Viu quem? A mim. Tá vendo? Então, objeto direto. Quem dá algo a alguém. Deu o quê? A resposta. A quem? A mim. Ó, a mim. Esse mi tem esse valor aqui. Então, nós temos a resposta ao objeto direto, né? Porque é um verbo intransitivo. E a mim, objeto indireto. Ok? Então, verbo transitivo direto e indireto. Certo? Então, é assim que vai se comportar, né? Quando ele diz o pronome e a regência. Na verdade, os pronomes não têm muito a ver com a regência, porque a regência é do verbo, porém, ele substitui os termos os quais os verbos exigem, que são os objetos, certo? Então, é isso, só para vocês verem como podem se comportar esses pronomes substituindo estes termos. Agora vamos ao ponto principal, que é o que a gente começou a discutir semana passada, que é a regência verbal. Então, vamos ver a regência de alguns verbos, regência específica, tá? A gente não vai ver de todos os verbos, senão a gente ia passar 5 anos estudando regência, já que são muitos os verbos da língua portuguesa. Isso é para a gente ter uma noção daqueles verbos mais básicos que a gente usa no cotidiano, tá certo? E como eles se comportam dependendo do contexto. A gente vai ver que a observação principal sobre a regência desses verbos é que o contexto, ou seja, semanticamente, o que eles indicarem semanticamente, dependendo da situação, vai interferir diretamente na classificação sintática, ok? Então, vamos lá. Como a gente viu do verbo assistir, que a gente vai ter aí na frente, a gente vai passar por ele, porque a gente já tratou. Então, vamos lá. A regência dos verbos que mais costumam gerar problemas e dúvidas na linguagem padrão são. Por quê? Porque existe mais de uma regência destes verbos, tá certo? Há mais de uma regência. O verbo aspirar, por exemplo, ele no sentido de sorver, ou seja, de respirar, de sugar, né? Aspirou o pó, digamos assim, tá certo? Neste sentido, ele é verbo transitivo direto, ó. Tá bom? Ele é transitivo direto, ou seja, não rege preposição. Tá certo? Por exemplo, aspiramos um ar poluído. Tá bom? Objeto direto, tá certo? E aspiramos verbo transitivo direto, que é a regência dele. Né? O pobre homem aspirava, né? Sugava, sorvia, tá bom? Verbo transitivo direto. Aspirava o quê? O perfume da traição da mulher. Nossa, velho. Objeto direto. Então, vê que aspirar no sentido de sugar e dissolver é transitivo direto. No sentido de desejar, de almejar, ele é transitivo indireto. Ele rege uma preposição. Sendo assim, seu objeto direto é introduzido. E aí, quando ele faz questão de citar a preposição, é porque a regência ela depende muito disso. O que é a regência? A regência é um comando para que outros se comportem como tal foi comandado, tá bom? E um desses comandos é justamente a presença ou ausência da preposição. Então, se o verbo aspirar no sentido de almejar e desejar, ele vai reger a preposição a, ou seja, todo complemento que sirva para esse verbo, que sirva de extensão significativa para o verbo, vai ser iniciado por a. Tá certo? Então, ó, e nesse caso, ó, a forma li
ela não pode substituir os pronomes oblíquos tônicos, tá certo? Porque o li, ele está muito centrado no a ele ou a ela, como se destinasse a ele ou a ela pessoas, tá certo? É mais especificamente para isso. O detalhe é que tem lá a presença desse a que é regida por esse verbo, tá bom? Então, por exemplo, todos aspiramos a uma boa faculdade, todos desejamos, tá bom? Rege a preposição lá, portanto, verbo transitivo indireto. Há uma boa faculdade, objeto indireto. O diretor da empresa aspirava ao cargo de presidente, ó, a preposição aqui mais uma vez, ó. Então, aspirava, verbo transitivo indireto, tá certo? Ao cargo de presidente, objeto indireto. Esta faculdade não aspiro a ela. Ó, vê que o termo a ela pode. O lhe não, né? Então, ó, não aspiro a ela, a preposição, aqui nós temos o objeto indireto, e eu aspiro verbo transitivo indireto, ok? Então, funciona assim. Observe que para o aspirar nós temos duas regências, tá certo? Uma, transitivo direto, se ele tiver sentido de sorver e de respirar, né, de sugar, e outra, transitivo indireto, se tiver o sentido de almejar, de desejar, né? O verbo assistir, a gente já viu isso, a gente já tratou sobre ele, tá bom? Aí no livro de vocês, eu sugiro que deem uma lida aqui, ó, tá bom? Que ele traz todas aquelas orientações que a gente viu aqui, ó, que eu fiz aqui com vocês, né, da última aula, só que ele apresenta alguns detalhes, por exemplo, aqui ele já diz, ó, que essa também não admite, né, li ou lis, essa coisa toda, tá bom? Então, mas vocês deem uma lida em casa, né, só para reforçar aí aquilo que a gente já disse, tá bom? Vou só destacar aqui, ó. Matéria da introdução da nossa aula. Tudo aquilo que a gente viu ali está aqui, ó, tá certo? Tem até as orientações mostrando que aquele verbo morar, habitar, por exemplo, tá certo? Morar no sentido, assistir no sentido de morar, de residir, por exemplo, ele traz algumas particularidades, tá bom? De uso. A gente não costuma não usar mais. Quanto ao verbo chamar, né? Nós temos, ó, também várias possibilidades de regência, no sentido de fazer vir, de convocar, ele é transitivo direto. Ó. A mãe chamou-o para jantar, convocou-o para chamar. Então, ó, verbo transitivo direto, tá certo? O ozinho aqui, ó, funciona como objeto direto. Lembra do que foi dito aqui, que esses pronomes, ó, aqui, ó, lembra o que ele disse? Observe que o objeto direto, ao ser substituído pela terceira pessoa, vem representado pelos pronomes o, a, os e as. Foi o que aconteceu aqui, ó. Chamou-o para jantar. Chamou ele, o filho ou o esposo, enfim. No caso, a mãe chamou para jantar filho, né? Então, ele, tá certo? Então, dessa forma, nós temos aqui, ó, no sentido de fazer vir, de convocar, né? Transitivo, direto, tá certo? No sentido de invocar, o objeto indireto é introduzido pela preposição por, tá bom? Os fiéis chamavam por Deus. Invocar no sentido de aclamar, fazer aclamação, certo? Então, ó, chamavam por Deus, nesse caso, verbo transitivo indireto, tá certo? Objeto indireto, e aí ele cita especificamente a preposição por como destaque, tá certo? Ó, desta construção, ok? O mesmo acontece aqui, ó. Chamei pela santa durante a noite. Então, ó, chamei, verbo transitivo indireto, né? Pela santa durante a noite, objeto indireto, ok? Então, ó, muito cuidado, e aqui a junção da preposição por mais ela, tá certo? Que dá igual a pela. Agora, muita atenção, por exemplo, né? Quando a gente for utilizar esse verbo chamar, tá certo? Se a gente diz, chamei por André, chamei por Ana,
Cuidado que quando você chama nesse sentido aí, você está meio que clamando, meio que se colocando numa postura, digamos assim, inferior, tá certo? Do ponto, como ele associa, do ponto de vista de uma santidade, por exemplo. Tá entendendo? Então, você estaria colocando a pessoa a qual você invocou, por exemplo, nesse patamar, tá bom? Então, o ideal era, chamei Ana, né? Chamei André, tá certo? E não chamei por, porque quando você usa essa preposição, ela traz essa conotação, tá certo? No sentido de qualificar, de apelidar, de dar nome, certo? Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, fazendo uso da preposição a. Pode ser um dos dois. Vale ressaltar que sempre aparecerá um predicativo do objeto, que pode ou não ser introduzido pela preposição de, ok? Então, ó, por exemplo, ó, o povo chamava o maluco, por exemplo, tá certo? Então, nesse caso, verbo transitivo direto, tá certo? Chamava o objeto direto, ó. O povo chamava-o de maluco, verbo transitivo direto mais uma vez, tá certo? Que aí gera a ideia do predicativo, como foi dito aqui, ó. Vale ressaltar que sempre aparecerá um predicativo do objeto, que pode ou não ser introduzido pela preposição de, como está acontecendo aqui, tá vendo? O povo chamava-lhe, nesse caso aqui, está usando o lhe, que é o a ele, né? Ou a ela, no caso aqui, a ele, tá bom? Porque maluco justifica o masculino. Nesse caso, o verbo transitivo indireto, ok? Os dois aqui, verbo transitivo direto, ó, tá bom? E o li aqui, verbo transitivo indireto. O mesmo acontece aqui embaixo, ó, verbo transitivo indireto, tá bom? Mais uma vez o li, justificando isso, ó, objeto indireto. E aqui o de maluco ou maluco, por exemplo, tá certo? Justamente para justificar o fato de apresentar esse predicativo do objeto, essa característica do objeto ele ou ela aí no caso, tá certo? Introduzido por essa preposição ou não, como foi anunciado na teoria lá, tá certo? Aos meninos chamavam de delinquentes, então chamavam a alguém de delinquentes, então nós temos aqui aos meninos objeto indireto, tá certo? E o chamavam verbo transitivo indireto, ok? Lembra que aqui está na ordem inversa, tá certo? De delinquentes é o predicativo do objeto, tá? Objeto, ok? Só lembrando disso. Então, toma cuidado, tá certo? Toma cuidado com esse verbo chamar, ok? Embora ele não seja um verbo muito difícil, mas essa construção chamar por e chamar o, ela pode gerar problemas na hora de produzir o seu texto no Enem, tá certo? Então, um é simplesmente fazer vir convocar e o outro é clamar por isso, tá certo? Invocar, tá bom? Então, quando coloca o por, tem esse poder de invocação, tá certo? No sentido de dar ou fazer um sinal para que alguém venha, ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, podendo, às vezes, pedir objeto indireto introduzido pela preposição por. Certo? Então, ó, eu não havia chamado. Encerra aqui a informação. Intransitivo, tá vendo? Verbo intransitivo, encerra nele. Tá bom? Aqui nós não temos complemento, ó. Isso aqui não representa complemento. Isso aqui já é uma segunda oração. Uma outra oração coordenada, né? Por sinal, coordenada sindética adversativa. A gente vai discutir isso mais para frente, tá bom? Ou melhor, já discutimos, né? E aqui, ó, chamei por ele várias vezes, aí entra aquela história. Chamei por, ele pode admitir, né? Verbo transitivo indireto. E aí, quando você diz chamei por ele, aí entra aquela discussão que eu disse antes, tá certo? Então, você meio que
Como foi várias vezes aqui, aí você se coloca numa postura inferior mesmo. Porque você chamou várias vezes, você está se colocando, e a pessoa não veio, né? Você está se colocando numa postura inferior, então você meio que está clamando pela presença dele naquela construção, naquela situação, tá? Então, é por essa razão que pode ser admitido, tá certo, mas depende da situação em que você vai utilizar. Numa produção de texto do Enem, isso é complicado, porque você pode trazer não só uma, digamos assim, uma personalidade para o texto, como você pode apresentar essa ideia de submissão no que diz respeito à situação, tá bom? E ela pode ser positiva ou pode ser negativa, vai depender da tua intenção, né? Da tua intenção. Então, veja que há algumas particularidades quanto ao chamego. Você não precisa decorar essas regras, tá bom? Não precisa decorar, mas conhecê-las é fundamental, tá certo? Conhecê-las é fundamental. E principalmente os exemplos das construções, né, para que você passe a utilizar de maneira corretamente. O verbo custar, certo? O livro trata por unipessoal, a gente vai tratar por impessoal. Não existe esse verbo unipessoal, tá bom? É uma maneira de dizer aquela condição do verbo impessoal lá do sujeito inexistente, ou melhor, oração sem sujeito, tá certo? De dizer que o verbo ficou numa das três pessoas do discurso. Não. Ele fica numa condição análoga à terceira pessoa do singular. Igualzinha como se ele fosse pessoal. Ele não é. Então vamos lá. Como é que vai se comportar? Se liga. No sentido de ser custoso, tá? Portanto, seu sujeito é sempre terceira pessoa. Ó, sempre terceira pessoa. Na verdade, ele é impessoal, tá certo? A pessoa para a qual algo é custoso, tá bom? Torna-se objeto indireto, introduzido pela preposição a do verbo. Ó, aqui tem o que está errado e o que é correto, certo? Ó, eu custei a acatar tal ideia. Errado, ó. Tá bom? Errado. Tá certo? Correto seria custou-me. Custou a mim. Tá certo? Custou a mim. Esse verbo ele é um verbo impessoal. Ele está sempre em terceira pessoa do singular. Ele não tem sujeito definido. Tá bom? Custou a mim. Então, direciona. Eu não posso dizer eu custei, não, porque eu não estou à venda. Tá? Eu não estou à venda. Tá certo? Eu não tenho um valor. Tá certo? Eu não custo. Isso é uma ação verbal que não pode ser atribuída à primeira pessoa. Tá certo? Então, por essa razão, custou a mim especificamente. Forma padrão. Então, como foi dito aqui, ó. Tá bom? Ele rege um objeto indireto introduzido pela preposição a. Ela não aparece aqui, ó. A preposição a não aparece aqui. Galera, quem é acer? Gente, quem é acer que está pedindo aqui para ser adicionado? Segundão. Acer, se pronuncia aí. Quem é acer? Quem é esse camarada acer que entrou agora? Essa pessoa. Galera, ninguém do grupo aqui sabe quem é esse acer, quem é esse contato acer? Até saiu, eu acho. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Eu já ia remover, mas aí saiu. Né? A gente já teve problema em outra turma por causa de um camarada que foi adicionado assim nesse sentido. E fez besteira. Enfim, vamos lá.
Voltando aqui, é o verbo custar, tá certo? Então, nesse sentido, ele é verbo transitivo indireto. Ó. Se você observar esse me, ele tem valor de a, me, então já tem aí uma preposição embutida, né? Então, nesse sentido, nós temos aí verbo transitivo indireto, tá certo? Quando tiver esse valor aí, quando tiver, na verdade, quando ele for um sujeito, ou melhor, uma oração sem sujeito, tá bom? Outro exemplo equivocado é o eu custei acreditar no pastor, tá bom? É um desvio. Se você disser aqui, eu demorei a acreditar, tudo bem, tá certo? Até que, beleza, é perfeito, mas eu custei não, tá bom? Então, ó, representa desvios, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, ela custou acreditar do pastor, então, lembra, quando você coloca um sujeito para esse verbo custar, tá certo? Você está atribuindo a eles uma ideia, a esse sujeito uma ideia de valoração. Se fosse o carro custou, a caneta custou, enfim. Mas pessoas não têm valor nesse sentido, tá certo? A não ser que sejam passes dessa pessoa como jogador de futebol, por exemplo, como esportistas, tá certo? Então, ele custou ao clube tantos milhões, então funciona assim, certo? Então, ele não vai ser utilizado na condição, não vai apresentar sujeito a esses verbos, né? O que apresenta é relacionado à pessoa, por exemplo, é o complemento. O mesmo acontece aqui, ó. Custou-lhe acreditar no pastor. Custou-lhe, a gente sabe que a ele ou a ela, ok? Então, forma padrão aqui, ó, verbo transitivo, verbo transitivo indireto, ok? Então, funciona dessa forma. Os brasileiros custaram acreditar na derrota da seleção. Não, ninguém custa. Desvio, tá vendo? Ninguém custa, ok? Agora, se fosse custou aos brasileiros, custou a alguém, tá vendo? Agora sim, ó. Aqui é objeto indireto e aqui verbo transitivo indireto. Aí sim é outra história. É como ele disse aqui, ó. Como disse antes, ó. É um impessoal, na verdade é impessoal no sentido de ser custoso, portanto, seu sujeito é sempre terceira pessoa do singular não, é uma condição análoga à terceira pessoa. A pessoa para a qual algo é custoso, ó, pessoa para a qual algo é custoso, torna-se o objeto indireto introduzido pela preposição a, ok? Então, nesse sentido aí. Neste novo sentido, ó, é intransitivo no sentido de ter preço. Pode vir seguido de uma adjunta adverbial de intensidade ou da designação de preço, tá certo? Ou em termos de valoração. Por exemplo, o livro custou caro. Caro é adjunto, adverbial. Vamos chamar aqui valorativo, tá certo? Valorativo, que é com essa designação de preço, tá certo? Vamos chamar de valorativo. Então, ou simplesmente o valor especificamente. O livro custou R$ 20, tá certo? Então, vai ser, na verdade, mais uma vez, uma adjunta adverbial valorativo. Nestes dois casos, verbo intransitivo. Afirmar aqui. Verbo intransitivo. Tá bom? Não precisa de complemento. Tem seu sentido completo. Tá certo? Quando tem preço. O livro custou, ponto. Se foi caro ou se foi R$ 20, é só um juízo de valor, tá certo? Que está aqui definido, ó. Tá bom? Juízo de valor como sendo adjunto adverbial valorativo, tá certo? Esquecer e lembrar. Eu vou adiantar os dois aqui, eu acho que nem tem. Eu vou, ó, tem lembrar aqui e esquecer, eu vou colocar num barco só, tá certo? Eu vou tratar dos dois ao mesmo tempo. A gente tem 6 minutos ainda, dá tempo. Esquecer e lembrar, que são verbos que dizem o oposto, tá certo? Mas que apresentam a mesma regência e a mesma característica.
A regência desse verbo depende muito dessa questão pronominal. Ó. Não pronominal utiliza-se como transitivo direto, ó, se não tiver pronome. Esqueci o livro, verbo transitivo direto, o livro, objeto direto. Tá certo? Ó. O mesmo acontece com lembrar. Lembrei. Lembrei o livro. Lembrei, verbo transitivo direto. Eita, fazendo bobagem aqui. O livro funciona como objeto direto, certo? Nunca esqueçam a cortesia. Quem esquece, esquece algo. A cortesia, objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Isso serve também para lembrar, né? Vou deixar para falar de lembrar mais para frente mesmo. Se ele for pronominal, a coisa muda. Com pronome, tem preposição. Sem pronome, sem preposição. Esqueci-me do livro agora, tá vendo? Ó? Esqueci-me do livro. Então, verbo transitivo indireto, tá certo? E aqui, objeto indireto, vale lembrar, tá certo? Ó? Nunca me esqueço de, tá certo? Quem se esquece de algo. Então, nunca me esqueço de. Então, esqueço verbo transitivo direto, tá certo? Da cortesia, perdão, direto não. Indireto, tá certo? Da cortesia, objeto indireto. Ela esqueceu-se do antigo namorado. Esqueceu, verbo transitivo indireto, do antigo namorado, objeto indireto. Ok? Aí ele traz, ó, antes de uma oração subordinada, preste atenção, vale ressaltar que a preposição pode ocorrer elíptica, ou seja, ela pode não aparecer, mas fica subentendido. Esqueci-me que a mãe estava morta no banheiro, por exemplo. Esqueci-me de que. Eu poderia colocar o de tranquilamente, tá certo? Mas ela pode aparecer elíptica, tá bom? Então, nesse caso, continua sendo o verbo transitivo indireto e a oração total, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A gente estudou isso há pouco tempo, tá certo? Então, só mostrando que antes desse que aqui, ó, tá subentendido ali a expressão, ó, de que, ok? A preposição de. Vale ressaltar isso, tá bom? Quando o objeto é usado como sujeito, aí nós temos duas orações e o objeto serve como sujeito da oração seguinte. Ó, esqueceu-me tudo aquilo. Aí não vai ter preposição, porque o sujeito não pode ser iniciado por preposição. Tá certo? Ó, esqueceu-me tudo aquilo que ela disse. Então, ó, tudo aquilo, ó, sujeito. Tá certo? Esqueceram-me aquelas palavras de Pedro. Aquelas palavras de Pedro também funcionando como sujeito, ok? Então, muito cuidado com esse verbo esquecer, tá certo? Se você, por exemplo, se você quiser colocar esqueceram-me daquelas, junto, tá certo? Separei aqui essa bagaça. Daquelas palavras de Pedro, pode colocar naturalmente, mas ela pode vir subentendida, tá certo? E esqueceu-me de tudo aquilo que ela disse. Então, pode naturalmente escrever com essa preposição. O ideal é que você não use a preposição, tá certo? O ideal é que você não use. Por quê? Porque esse termo está já funcionando como oração, como sujeito de uma oração seguinte, tá certo? Então, é bom que não se use isso. É um objeto, tá certo? Que funciona como sujeito de outra oração. Então, é bom que você não use a preposição. Eufonicamente, a gramática quer que você não use, tá certo? Eufonicamente. Mas é optativo, tá certo? Você pode usar ou não, porque a regra aqui rege, na verdade, nessas duas condições, pede que você use, já que é objeto indireto.
tá certo? Como a gente tem menos de 1 minuto, eu vou finalizar por aqui, tá certo? Na próxima aula, a gente conclui, tá bom? Então, a gente termina, eu vou trazer uns slides que elucidam um pouco mais, tá certo? Eu peço que vocês deem uma lida no material de vocês, que o material de vocês ele tem um monte de informações relacionadas a isso, tem sempre essas orientações, e é bom sempre estar, digamos assim, com conhecimento aguçado em relação a isso, tá bom? Então, galera, é isso. Fiquem com Deus, grande abraço, se cuidem, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Fui. Qualquer dúvida, pergunta nas redes sociais, tá certo? Tchau, tchau.